seja muito bem-vindo a mais um episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, médica geriatra, e você já sabe que aqui está recheado de tudo aquilo que eu acredito no processo de envelhecimento. Um envelhecimento ativo, um envelhecimento com mais saúde e, principalmente, um envelhecimento inserido na sociedade da forma que o idoso quiser e puder. E hoje vai ser um episódio bem especial para mim. Eu estava ansiosa por esse momento. Eu tenho o privilégio de ter aqui comigo a doutora Luciana Faro, que é advogada, especialista em direito público e defensora pública do Núcleo do Idoso aqui em Maceió desde 2007. E a doutora Luciana é também uma pessoa muito inquieta, assim como eu. E eu vejo sempre participando da sociedade, querendo informar, querendo difundir os direitos que o idoso tem. Doutora Luciana, é um prazer imenso ter você aqui. E eu tenho certeza... Prazer é meu. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente nessas orientações. Seja bem-vinda. Vamos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e eu estou fazendo uma das funções da Defensoria, que é educar em direitos. Então, é tão bacana essa consciência, eu fico bem feliz em lhe ouvir dizendo isso, porque é um pensamento, às vezes, que eu tenho também, acho que o médico não é só ali para prescrever o remédio. De forma alguma. A gente precisa orientar a sociedade, e esse papel é da Defensoria também, né? Acolher, Rony. Eu vou me permitir, eu espero que você me permita lhe chamar de Rony, porque claro. Eu gosto, acho lindo o meu nome, eu gosto de Luciana. Então tá bom, combinado. É acolher. Muitas vezes eu vejo o idoso procurar a Defensoria não só por questões jurídicas. O que ele quer é uma orientação, uma ajuda. Muitas vezes ele quer um ouvido. E a gente está envelhecendo, né, Luciana? O que eu vejo muitas vezes, e está aí os dados do censo, que não tem nem o que contestar, o Brasil envelheceu muito rápido. E o que eu vejo como médica e o que eu converso com outras pessoas ligadas ao cuidado do idoso, em qualquer área, é que assim, o Brasil não se preparou para esse processo de envelhecimento, e eu acho que isso acontece também no campo jurídico. O Brasil não se preparou, o Brasil está fazendo um caminho meio esquisito, vamos dizer assim. Ele quer aumentar a quantidade de anos, a idade para o trabalho, mas não favorece que esse trabalho ocorra de forma saudável. Por quê? Não favorece que, por exemplo, o idoso que não se aposentou por invalidez possa, ainda que tenha um Alzheimer, uma doença incapacitante e que precise daquele adicional dos 25%, ele não possa pedir e conseguir. Você tocou numa questão bem importante. Um envelhecimento da legislação, sabe, Rony? Eu vejo isso. Eu atendo muitas pessoas que chegam para mim, cuidadores ou filhos, com essa questão dos 25%. Foi ótimo você ter conversado assim. E a gente às vezes faz relatório, né, como médico, e a gente imagina que esse acréscimo dos 25% do salário seja para todas as pessoas dependentes, mas não é, né? Infelizmente não. O que precisa é uma atualização da legislação, entendeu? Por quê? A gente visivelmente está envelhecendo. Está durando mais. Não é verdade? Que bom, né? Que excelente, claro. Exatamente. A gente não pode negar também os avanços da medicina, né? A distribuição de remédios melhor. Claro. Né? E isso impacta no envelhecimento. Então, esses idosos também vão ter doenças incapacitantes, que já são idosos, que já são aposentados, mas depois ainda precisa de um cuidado diferenciado. Mas ele não consegue os 25%. Então, para as pessoas que é uma matéria previdenciária, né? Eu estou até entrando por uma área... Mas porque chega em você. Chega. Né? E aí, assim, eu acho que é importante a gente esclarecer. E é importante a gente falar, porque eu acho que a sociedade só muda na hora que a gente fala. Exatamente. Então, informar as pessoas. Só tem direito ao acréscimo de 25% aquelas pessoas que se aposentaram por invalidez, né? Que a doença aconteceu antes do processo de aposentadoria. Exatamente. Mas, voltando a algumas perguntas que eu queria fazer. Então, Luciana, vamos nos chamar assim, você é defensora pública do Núcleo do Idoso. Isso. Qualquer pessoa pode ir lá bater na sua porta? Existe alguma regulamentação para isso? Qualquer pessoa pode ir lá na defensoria? Como é que funciona?
A Defensoria é uma instituição nova, né? A gente dos primos da Justiça é o primo mais novo, então muita gente ainda não sabe o que é. Nós somos um grande escritório de advocacia, pagos pelo Estado, a Defensoria Estadual, para atender quem não pode pagar o advogado e as custas do processo. Um processo judicial custa dinheiro. E uma grande parcela da população não pode nem pagar advogado, nem pagar custo processual, o custo do processo. Então, a Defensoria existe para isso. Nós somos uma casa de porta aberta. Embora a gente tenha a limitação da lei, que é, hoje, 3 salários mínimos. A gente existe, é um limite para acompanhar o processo, para ajuizar a ação. Mas não quer dizer que não vá ser atendido. Vai ser atendido, pode ser orientado e a gente pode verificar que não é da nossa alçada por conta da renda. Sim. E por conta da renda a gente encaminha, explica para a pessoa como é que ela pode fazer. Tá. Acontece bastante isso. Graças a Deus, graças a Deus e a gente, claro, o trabalho da Defensoria está a olho nu dando resultado, entendeu? No Poder Judiciário, nós somos a imensa maioria das ações. Sim, porque atinge exatamente aquela parcela da população que tem uma baixa renda, né, menos de 3 salários mínimos, mas que precisa, claro, também de orientação judicial e de solução para os seus problemas. Eu vou agora dar a vírgula. Depois que você diz que não pode, você diz, mas tem casos que são vistos individualmente. Sim. Por exemplo, quem tem uma renda absolutamente comprometida, aí prova que essa renda é comprometida. Sim. E é feita uma reanálise. Existe muito, Rony. Existem pessoas de classe média hoje que estão com a renda, não é nem aqui, é aqui. Entendo. E por força de... Exato. Que bom que existe esse olhar diferenciado para aquela pessoa que pode ter uma renda caso alta, a caso, mas que tem uma situação naquele momento de não ter, né, sobra, né, dívidas ou alguma situação. Mas e que tipo de problema pode chegar na Defensoria? Então, que tipo de angústias ou que tipo de necessidades jurídicas um idoso ou a família desse idoso pode ir lá na Defensoria? Tudo. O que pode ser resolvido na Justiça Estadual. Sim. Então, o núcleo do idoso, a diferença é a idade. Sim. O autor da ação, o assistido, que a gente chama, que vai procurar a gente, precisa ter a partir de 60 anos, que é a idade hoje que é tida como o idoso, pessoa idosa, né? E pode também, se o idoso não conseguir ir para a Defensoria, pode ir um filho, um vizinho, um primo, alguém que represente ele. Tanto represente formalmente, por forma de procuração, como que vá para lá para poder ter as informações. Algumas vezes a gente chega a fazer atendimento domiciliar, quando a pessoa não pode. Exato. Acontece. Porque quando você falou isso, assim, a gente, voltando à nossa primeira fala, o Brasil está envelhecendo, mas a longevidade, ela também significa um aumento de pessoas mais frágeis, Sim. que em algum momento vão ter alguma fragilidade referente a alguma doença crônica. A gente diminuiu a mortalidade de doenças agudas, doenças cardíacas, doenças infecciosas, mas termina a gente aumentando a prevalência de doenças crônicas incapacitantes como Alzheimer. Então, a Defensoria também, em algumas situações, pode fazer uma avaliação, eu não sei como é que chama, uma visita domiciliar. Podemos fazer a visita domiciliar para um atendimento, mas contamos também com os equipamentos do Estado para visita domiciliar de psicólogos e agentes sociais. Os CREAS, sim, que são referência em assistência social e sim. psicologia, a gente precisa deles andar
juntinho deles. O que é que acontece? Às vezes há uma disputa familiar. Que, pasme, a família, numa hora de necessidade, ao invés de acolher, de andar em paz, unir, né? de se unir, começa a brigar. E aí a gente precisa saber quem é a melhor pessoa daquele núcleo familiar para cuidar do idoso. Que é a curatela que a gente fala. Que seria isso também? Assim? Seria um dos motivos, seria esse. Às vezes até só é uma briga, o idoso é capaz, o Sim. idoso é autônomo e tal. Mas há uma briga, uma discórdia, ele está lá angustiado porque um filho dele briga com o irmão, um neto invade a casa, tem problema com droga, e aí começa a vender coisa da casa. E a avó está desesperada, querendo que o neto saia para poder ter um pouco de paz. Sim. A gente se socorre dos CREAS. Eles preparam um estudo social com detalhes da vida daquela família. E com esse estudo social, a gente pode pedir uma medida protetiva para o idoso. A gente pode pedir um afastamento de algum desses parentes que está transtornando, né? Está modificando a vida ao ponto de adoecer o idoso. E essas denúncias, por exemplo, você falou num ponto bem peculiar e bem importante, que é a situação que aquela pessoa idosa está sob risco. Porque, é claro, se você tem um familiar que seja usuário de drogas ou que possa, né, cometer algum ato de violência, aquele idoso está em risco, né? Não é só depois que comete o ato de violência. A defensoria também presta esse serviço? Ou as denúncias de abuso ou de um neto que vendeu as coisas, essas ações criminais também podem chegar na defensoria pública? Esses problemas criminais, né, chegam realmente na defensoria pública, mas a gente tem várias portas de entrada. Sim. É importante que se diga o trabalho do 181 da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, que você faz uma denúncia anônima e existe uma investigação para saber se aquilo procede mesmo. Claro. Existe a porta de entrada também do CREAS, que você pode ir para o CREAS para poder dizer o que é que está acontecendo e pedir a ajuda e pedir uma orientação, porque no CREAS também tem advogado. Existe a defensoria e existe o Ministério Público, que é o dono da ação penal. Sim. Porque primeiro é feita uma denúncia, existe uma apuração, e se ficar configurado que aquela pessoa realmente tem indícios fortes de ter praticado aquela conduta criminosa, ela vai ser denunciada formalmente, né? O Ministério Público vai bater na porta do judiciário e então responsabilize. É orientado e encaminhado para tomar outras providências. Isso. O núcleo do idoso não faz a parte criminal. Eu não faço as ações criminais, nem defesa criminal. A gente tem na defensoria setores. Eu faço a parte civil, que é essa de curatela, de usucapião, indenizatórias, divórcios. Uma coisa importante, Rony, que eu vou andar na sua frente agora. Vamos lá. As modificações no registro público. A gente recebe muito idoso que, por exemplo, não tem o nome da cidade que nasceu. Nascido em Alagoas. Aí vai chegar uma hora que o Instituto de Identificação não vai fazer mais o RG dele. Por quê? Porque não tem a cidade que nasceu. E não isso vai complicar uma série de outras coisas depois. Nome errado, data de nascimento errada, faltando alguma coisa no registro, só pode resolver. 99% só resolve com uma ação. Então, retificação. E lá a defensoria coloca isso. E é muito comum. Muito. Eu vejo direto no consultório, por exemplo, chega uma pessoa e fala assim, eu tenho 80 anos, mas de verdade mesmo eu tenho 78. Eu aumentei para casar, eu aumentei para votar. Então, esses idosos hoje, essas pessoas idosas, principalmente os mais longevos ou os que moravam no interior, eles têm muita confusão em relação a documentos. Tem alguns que eu não sei o que era feito antes, mas
tem o documento bem velhinho, que a gente, com esforço, é que consegue ler. Mas quando vai pedir a segunda via, não está registrada no livro. Porque é assim, registra no livro. O que a gente popularmente diz é o registro de nascimento. Não. O que a gente pega é a certidão de nascimento. Sim. Aí a pessoa tem a certidão, que é aquele papel. Que é o papel. Mas as informações todas não foram transcritas no livro. E aí não consegue a segunda via da certidão. E é um problema grande. E isso é um problema de muitos idosos e de muitos filhos. Porque às vezes acontece que só vai se perceber isso quando esse idoso, né, ou morreu, ou se fragiliza, tá lá e precisa de uma procuração por um filho. Precisa da curatela. E aí a Defensoria Pública lá, tá Luciana lá, Faro está lá, aberta para tentar organizar e ajustar essas situações. E são problemas realmente bem angustiantes, porque... às vezes quer com pressa. Sim. E aí, infelizmente, a justiça não tem a mesma pressa que a pessoa tem. Claro. Então, eu gosto de falar isso porque é bom as pessoas olharem hoje. Vamos olhar hoje no documento se está tudo direitinho. Se não tiver... Bata lá na Fernandes Lima. Prestem atenção no que a doutora Luciana, vou chamar a doutora nessa frase, a doutora Luciana Faro, que é defensora pública, está orientando. Você que é um idoso, ou você é um filho de um idoso mais frágil, preste atenção nos documentos, checa antes de ter algum problema. Se tiver algum dado incompleto, se tiver alguma coisa faltando, vai lá na Defensoria Pública, no setor do idoso, que isso pode ser encaminhado para ser resolvido. Mas aonde fica? Aproveitando essa frase, essa fala. O núcleo do idoso fica na sede da Defensoria, que hoje é na Fernandes Lima, 3296. É um prédio que fica, o ponto de referência é na frente da Equatorial. Pronto. Então, olhem, chequem os documentos. Às vezes, como a Luciana falou aqui, é a cidade que nasceu, que não tem. Às vezes não são nem erros tão graves, digamos assim, mas coisas que podem complicar em uma situação jurídica mais para frente. Isso. Então, fica um E aí resolve com calma, né? Sim. Enquanto está tudo bem, resolve com calma. Se mais para frente aparecer a necessidade da curatela, essa parte da documentação já está resolvida. E aí você falou uma coisa importante, eu acho que é uma orientação importante para a gente falar também. Qualquer pessoa pode fazer isso, vamos supor, né? Aquele idoso, ele tem filhos, mas quem está mais próximo é um sobrinho. Ele não tem a curatela, tá? Esse sobrinho pode dar entrada em alguma ação, ou ele precisa, por exemplo, talvez de uma anuência de um filho para fazer isso. Porque quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala também de muitas relações parentais ali, e que essas relações, às vezes, elas não necessariamente seguem aquela ordem linear do filho. A gente vê isso, e às vezes até vizinho, por exemplo. Eu tenho pacientes que vão na consulta acompanhados de um vizinho. Qualquer pessoa pode encaminhar esse processo? Existe uma ordem, né? Existe uma preferência, vamos dizer assim. Seria maravilhoso que todos os filhos pudessem acompanhar os pais, representar os pais, mas muitas vezes não é possível, ou porque mora longe, ou porque tem uma família também, e às filhos vezes pequenos, ou não querem por alguma coisa. Exato. E essa curatela, essa interdição do idoso é necessária por quê? Porque o idoso sozinho não pode mais. Ele perdeu a capacidade civil. Então, é nomeado alguém pela justiça para ser o representante dele, para ser o gestor da vida financeira e da vida diária. Ele não tem mais os cuidados, ele não consegue se autocuidar, ele não consegue mais ir para o banco. Ele não tem vontade, né, assim? Sim. Às vezes tem vontade, mas não tem a capacidade de poder fazer. E aí, é um ponto também que é bem... A vontade que eu falo é a vontade jurídica. Ah, tá. Porque está viciada, sabe? Pela doença. Sim. Outras vezes, por estar em coma.
Acontece bastante. E como é que é esse passo para ter essa curatela? Então, vamos supor... O primeiro passo é você quem dá, o atestado médico. Então, se eu tenho... Então, vamos lá dividir as nossas responsabilidades aqui e orientar direitinho. Então, eu tenho um pai, uma mãe, uma avó que está lá sobre meus cuidados, ou não está sobre meus cuidados, mas eu identifico essa situação e eu vejo que ele não tem a capacidade. Então, primeiro passo, procurar o médico. Aqui. Isso. Então, chega no profissional médico e esse profissional médico, acontece muito comigo, eu faço um relatório dizendo a doença, desde quando, se a doença é incurável, se a doença não é incurável, se ela é progressiva. Eu faço dessa forma. E se ele tem ou não capacidade? Sim, está incapaz de forma permanente ou de forma temporária. Normal, para a curatela tem que ser permanente, né? Mas tem a curatela do que está também em coma, viu? Tem aparecido bastante. Eu não sei se é porque eu estou impactada. É, uma curatela provisória, que a gente chama. Provisória. Aí depois que ele pega esse atestado... Aí ele vai com a documentação do incapaz. Certo. E a dele. E lá na defensoria, a gente normalmente entrega um termo de concordância com os outros parentes. Porque pode ter um cônjuge, se for filho, pode ter o pai e a mãe, os dois concordando que fulano de tal seja curatelado, por força da incapacidade, seja curatelado por outra pessoa. Muitas vezes é o gestor do abrigo quem pede a curatela. E aí, se esse idoso que está lá no abrigo, eu digo abrigo ainda, mas eu sei que não é o nome correto, eu vou me dar um beliscão. Mas assim, instituição de longa permanência. Para idosos. Mas para nós... Sim, e muitas vezes para as pessoas que vão nos procurar, o termo abrigo ainda é um termo, né, que é mais fácil de ser entendido, não tem nenhum problema. E esse gestor do abrigo, normalmente, quem é nomeado curador. Sim. Quando tem família, ótimo. Mas quando não tem família, também é feito. Por quê? Claro. Porque ele vai estar lá, ele precisa gerir aquele LOAS, aquele dinheirinho do LOAS, que é quem mantém o idoso lá. Sim. Mas, e aí vocês fazem, é feita uma avaliação daquela família. Vamos imaginar que existe na defensoria, não. Que tem 2 filhos que querem a curatela, às vezes acontece. Querem, ou tem uma disputa em relação a esse idoso, né? CREAS. E aí vocês encaminham para poder assistência social a fazer uma avaliação melhor. No meu relatório, sabe, Luciana, quando eu faço um relatório para a defensoria e eu vejo que um filho, ele vai sempre acompanhado por aquele filho, eu escrevo, eu falo assim, paciente em acompanhamento geriátrico vem sempre acompanhado de sua filha fulano de tal. Porque eu acho que talvez, de alguma forma, pode ajudar a quem está avaliando esse idoso, quem é a pessoa, pelo menos, que está mais participativa daquele cuidado. Ajuda bastante, sabe? Mas existe também os casos ideais daquelas famílias que uma filha é quem leva para o médico, um filho é quem vai para o banco, o outro é o que mora, o outro é o que faz as compras. Eu chamo a família ideal. Sim. Muitas vezes, aquela que vai para o médico não é a que faz a parte burocrática, sabe? Sim. Então, o que faz a parte burocrática é que normalmente é nomeado curador. Sim. Porque essa curatela, esse documento que faz a nomeação do curador, é levado para o cartório, é importante que se diga. Sim. E é feito um registro no cartório, a gente chama averbação. Essa pessoa é averbada como a curadora no documento. Sim. É por isso que é imprescindível. Se o idoso for solteiro, a certidão de nascimento. O idoso casado, a certidão de casamento. Para dar publicidade, Rony, às outras pessoas, né, à sociedade, que aquele idoso está interditado. Essa publicidade é importante para que esse idoso não seja vítima de fraude. Sim. O que tem de estelionatário aí... Ainda tem essa questão de proteger esse idoso de pessoas externas que possam, né, prejudicá-lo de vários pontos de vista. Você falou uma coisa muito importante em relação a essa distribuição familiar. Mas deixa eu voltar antes em uma outra coisinha.
Do mesmo jeito que a correção de documentos, a curatela deveria ser feita quando eu percebo que realmente essa pessoa está incapaz. E não no momento de pressa que o dinheiro do banco bloqueou, que o salário bloqueou. Também é bom seguir essa orientação, né? Depois, se você enxerga que o seu pai ou sua mãe, ela não tem mais capacidade e de forma permanente, antes de ter algum problema burocrático, você poder resolver essa situação de curatela. É mais um momento que a gente vai andar juntas. Porque me perguntam bastante qual é a hora. Eu sozinha não posso dizer qual é a hora. Eu preciso do médico que me diga a hora. Sim. Porque eu vou lhe dizer que vai chegar uma hora que essa documentação dele que a procuração não vale mais. Sim. Porque a procuração vale, como a gente diz, para a pessoa que tem vontade jurídica. Se a pessoa não tem mais vontade jurídica... A procuração não vale. Não vale. E às vezes vem para mim, e o que acontece às vezes? Chegam pessoas para mim com esse problema, bloqueou o dinheiro, por exemplo, e querem que eu faça uma procuração atestando uma capacidade que eu não posso fazer. E aí, normalmente, só para orientar as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, normalmente está relacionada à doença de Alzheimer, por exemplo, ou algum tipo de demência. E é importante lembrar que nem toda demência tem capacidade naquele momento. Às vezes são demências leves, iniciais, que as pessoas têm uma dificuldade de fazer as atividades mais elaboradas, não é nem as normais. Não? As dificuldades de atividades mais elaboradas, certo, que a gente chama de atividades instrumentais ou atividades avançadas, que é o trabalhar, mas eles são capazes, do dia a dia, de ter de saber com quem vai morar, com quem vai gastar o dinheiro. Então, eles precisam de algum auxílio, alguma atividade mais elaborada, mas aí eles ainda, nessa fase muito inicial do quadro demencial, eles podem ainda ter alguma decisão sobre a sua vida. Esse eu não faço ainda. Certo. Nas demências moderadas, né, todas, aí sim, a pessoa já tem um prejuízo na sua avaliação, na sua decisão. Então, não precisa... Na vontade. Então, não precisa ser aquela demência avançada, onde o paciente não consegue se comunicar. Entendi. Então, às vezes o paciente ele é capaz do autocuidado, que é o autocuidado do tomar banho, do comer sozinho, mas ele não é capaz de fazer avaliações críticas de alguma situação, somente financeira. Então, esse eu já forneço e já oriento a família. Eu estou ouvindo aqui e estou internalizando para o pessoal da Abraz. Sim. Que é sempre uma pergunta que eles me fazem, sabe? Em que momento, Em que momento? Então, eu estou assimilando o que você está me dizendo aqui para passar lá também, sabe? O pessoal da Abraz, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Esse cuidador da Abraz tem essa dúvida cruel. E muitos acham que é uma violência a curatela, mas ele é super importante que fique claro. A curatela é um instituto de proteção. Sim. De cuidado, porque alguém precisa gerenciar e proteger para que pessoas de má índole não usem a doença do idoso para o mal. Sim. E proteger também para o idoso continuar recebendo o benefício, proteger para o idoso ter acesso à justiça. E que ele não faça uso também indevido daquele valor, porque os quadros demenciais, como eu estava falando, os quadros demenciais moderados, a pessoa portadora da doença, ela pode, de uma maneira superficial, até passar despercebido o quadro demencial. Mas ela pode colocar em risco o seu patrimônio financeiro de uma forma... Normalmente coloca, né? Coloca. E muitas vezes uma terceira pessoa se aproveita dessa fragilidade, que já sabe que esse idoso tem essa fragilidade, e às vezes esse idoso não mora com o filho, ou o filho trabalha, ele fica em alguns momentos mais vulneráveis sozinhos. Então, eu sempre oriento a fazer isso, mas só reforçando para as pessoas que estão nos assistindo, e para quem está lá na defensoria, Abraz, né? E na defensoria e na Abraz, que não é um diagnóstico pura e simplesmente de Alzheimer que a gente já encaminha para a curatela. Porque o que a gente busca hoje nos quadros demenciais? Fazer um diagnóstico muito precoce. E está saindo, viu, Luciana, novidades assim, bem
boas, a gente está muito feliz com Medicação. as perspectivas, não só medicação, mas diagnóstico. Porque eu vi que tem um de sangue, né? tem um de sangue, mas esse ainda é... Porque eu não tenho tratamento ainda para essas fases. Mas olha o que vai acontecer. A doença de Alzheimer, ela é... A doença de Alzheimer clínica, aquela que aparece, ela é a fase final de uma doença que começou muito tempo atrás. Só que a gente não consegue determinar essa doença nessa Lá época. atrás. E você termina tratando a parte clínica dessa doença. Certo. Só que eu vou começar a identificar, nos próximos anos, eu vou começar a identificar essa doença nas fases pré-clínicas. Então, a pessoa não tem sintoma ainda. Então, ela não tem prejuízo no exercício da sua vontade jurídica. Ótimo. Então, é importante entender, porque aí o médico vai poder fazer essa avaliação melhor. Eu escuto o Denis, seu Sim, colega, sim. e ele manda a gente fazer atividade física, Claro. é mais ou menos por aí, né? É isso, prevenir, né? É isso. Mas, assim, essa prevenção ainda fala antes da doença aparecer. Só para a gente entender. Então, hoje, como é que a gente faz um diagnóstico de Alzheimer? O paciente tem sintomas clínicos, ele tem queixa de memória e outras funções executivas. Certo. Só que essa fase Já é uma fase manifestação. mais avançada, essa manifestação de uma doença que começou antes. Porque quando a gente fala de atividade física, alimentos, cuidado com o que você come, cuidado da pressão e diabetes, eu estou falando ainda antes disso. dessa fase que não aparece. Entendi. Então, hoje a gente tem outra perspectiva dos quadros demenciais. Então, não é todo mundo que tem uma demência que vai precisar de uma curatela. Olha, eu rezo muito para que todo mundo descubra isso rápido para a gente poder cuidar melhor, né? Também. A gente passou 20 anos, Luciana, sem nenhuma perspectiva de novos tratamentos. Todas as Muito coisas que tempo. aconteciam eram frustradas. Hoje, ainda não é uma realidade. Hoje, tem aprovado nos Estados Unidos, mas ainda tem alguns efeitos colaterais que são importantes, tem alguns exames que são muito dispendiosos, então ainda não é uma realidade do ponto de vista comunitário, mas é sabe, Uma você luzinha. Você tem uma direção, eu sei para onde vou, então eu acho que a gente vai ter novidades boas nesse Ótimo. sentido. Pega a gente, né? Eu sempre falo para as pessoas, quem já tem doença, né, desenvolvida, infelizmente não vai ter essa oportunidade, mas para as pessoas hoje de meia idade ou no começo do envelhecimento, acho que a gente vai ter novas perspectivas. Tomara. Isso é uma boa notícia, até porque eu falo, sabe, Luciana, que isso aqui é um podcast para orientar, ajudar, informar o idoso e é o pré-idoso, que somos nós que estamos nesse processo de envelhecimento. Olha, não tenha dúvida. Eu vivencio isso na minha casa. Vou fazer agora um parêntese enorme. Tá. Eu perdi o ano passado uma avó com 106. 106 anos. Pois é, minha família dos dois lados. É longeva. É. Que maravilha, que coisa linda. Então, agora eu tenho tias 94, 93, 90, 89. Se pudesse vender DNA, você tava bem, né? Não, deixa os DNA. Deixa ali comigo, porque existe, claro, a gente sabe que não é só a genética, tem muito do comportamento, mas a gente enxerga... Minha avó era a famílias pessoa longevas. mais resiliente que eu já conheci na vida. Era totalmente adaptável, entendeu? Com 101, ela teve um AVC. E aí começou a fragilidade. Exato. Mas até 101... 101 anos. Eu sei que é raro, mas quem sabe... Mais não pra tem frente. sido, é raro, mas a gente começa a enxergar. Mais, né, O pessoal? censo agora mostrou recorde de centenários, a gente tem envelhecido melhor. E eu falo assim, hoje quando a gente escuta que alguém faleceu com 75, 78, a gente fala o quê? Foi até tão novo. jovem. Foi Eu até digo assim, jovem. eu digo tão novo. Porque o nosso pensamento é envelhecer. E aí, que bom, Luciana, que existe a Defensoria Pública. Que bom que você está de braços abertos, e eu sei disso. E eu vou falar um parêntese aqui, como é que a gente se conheceu a primeira vez. Eu recebi uma mensagem da pessoa dizendo assim, olha, a Luciana Faro, defensora pública do idoso, queria falar com você. E aí você me manda uma mensagem, para falar de um paciente meu que eu atendia pelo SUS, que precisava de um relatório atualizado e que a vaga ia demorar e que você estava indo atrás dos direitos que aquela pessoa tem. A gente ia passar o resto do dia aqui falando sobre isso. Mas se eu podia ajustar, eu fiquei
tão encantada com aquela sua atitude, sabe? Desse olhar que eu até falei para você, manda na hora. Na hora. É. E ela não tinha condições de ir. Eu fui na casa dela, porque eu tinha que fazer um laudo atual, ela não tinha condições de ir. Primeiro eu disse, assim leva mesmo. no carro, que eu vejo no carro. Ela disse, não conseguiu nem no carro, eu digo, eu vou dar um pulinho lá, porque eu pensei assim, eu não posso perder essa defensora pública que está... Deixa eu fazer o relatório para ela, porque é uma outra dificuldade, né? Que é o idoso acamado. O filho vai lá, desesperado. Ou a pessoa, desesperado, fragilizado, muitas vezes chorando. Porque está aquele idoso acamado, que a gente sabe que o idoso acamado, o Estado deve, né, ajudar a família nesse cuidado. Mas quando isso não acontece, eu preciso ir lá na defensoria também. Precisa, a gente vê o que pode fazer, né? Esse tipo de contato é comum. Muitas vezes precisa de uma cirurgia. Tem um pedaço da papelada da cirurgia, a gente oficia os órgãos oficiais, a gente pede uma avaliação para saber qual é o melhor tratamento. Que tipo de dependência, o que é que ele precisa, né? Home care. Sim. SAD, que é o Serviço de Atendimento e Domiciliar. É um direito do idoso, não é, Luciana? É direito do idoso. Que fique claro para as pessoas que estão nos assistindo que um idoso que está ali precisando de atendimento domiciliar... É direito do idoso e precisa ser respeitado. Sim. A família, o Estado, a sociedade precisa favorecer que essa garantia constitucional... E está lá no Estatuto do Idoso. O idoso fragilizado, o idoso com necessidades especiais, né, mais necessidades, ele precisa ser cuidado pela família, pela comunidade e pelo Estado. Exatamente. Né? Ou um home care, se Sim. for aquele caso mais grave, de que Sim. precisa de uma cama hospitalar. Olha, um dia desse me cortou o coração. Eu sei o que é ter idoso acamado. E vinha um relatório dizendo que a pessoa não tinha necessidade de uma cama hospitalar porque não estava no hospital, minha gente. Porque o banho, a troca de fralda, a altura para o cuidador... Ele está querendo acabar com o idoso e com o cuidador. E aí você tocou num ponto que eu queria... A gente está falando já há um tempinho, e eu estou adorando essa conversa, eu acho que está sendo muito especial para mim, para quem está ouvindo. Mas você tocou nesse ponto do cuidador, que normalmente é uma filha que cuida. Foi o tema do Enem agora, eu tenho falado sobre isso. Você vê isso também? Muito. A sobrecarga de uma filha, ou de duas, mas um núcleo familiar grande e aquela sobrecarga daquela cuidadora. A filha que é invisível, né? Que é invisível. Por quê? Porque a gente foca no idoso, em quem está doente. E a carga na filha. E aquela família termina colocando também naquela filha, às vezes, porque mora com a o total pai. Responsabilidade. Ah, mas você mora. Ah, mas você é solteira. Ah, mas você é mulher. É essa frase, mas você é a mulher. Como que o homem não pudesse fazer as coisas, né? Como se a mãe e o pai não cuidassem de ambos. De todos. Homens e mulheres. Então, que seja também um alerta. Essa filha pode bater lá na defensoria para pedir uma ajuda? Deve bater na defensoria. Eu costumo dizer que a gente quase que não tem como cobrar amor, quase que não tem como cobrar atenção, carinho. Mas tem como cobrar cuidado. Financeiro. Talvez até de ajudar aquela filha a pagar um cuidador, pelo menos em alguns dias, para que possa descansar essa filha, né? Eu também entendo que tem famílias que, infelizmente, não podem nem dar o cuidado financeiro. Sim. Mas divida a responsabilidade. Vá um dia. Dá um suporte para essa filha que está lá. Exato. Porque e às vezes tem uma frase assim, mas ele só quer você. Ou você faz tão bem que eu não sei fazer direito. Aprende. Se dedica. E a cuidadora também precisa abrir a porta para a família, sabe? Eu vejo também isso. Essa frase que você disse, mas eu é quem sei fazer. Não, todo mundo sabe fazer. Vai adaptando, você vai dando as estratégias.
principalmente para o doente de Alzheimer, tem algumas estratégias, Claro, né? No fim do dia, para tomar banho, não é? E aquela aí, família vai se ajudando no cuidado. E eu sempre falo, Luciana, e que bom que você está aqui, porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Total. Então, essa maratona tem que ter o apoio da comunidade. Eu oriento até assim, quando eu vou dar uma aula, alguma coisa, eu falo assim, você tem uma vizinha que cuida de uma pessoa frágil, acamada? Um dia na semana faz um almoço para ela não precisar sujar as panelas. Então, o papel da comunidade, o papel da família. Chama para comer um bolinho de tarde para ela dar uma oxigenada, né? Isso. Que a comunidade, a família, todo o núcleo familiar. E também o Estado, tanto no papel do Estado na questão do cuidado, né, do profissional de saúde, como no Estado na questão jurídica. Que aqui está você. Então, que a gente possa caminhar, e o objetivo desse podcast é esse também, que a gente possa fazer uma rede de proteção para o idoso frágil, uma rede de orientação para o idoso ígido, para que ele continue ígido, e uma rede de proteção para o idoso frágil. Que coisa boa você estar aqui, a gente poder orientar tanta gente. E me orientar me ajudou bastante também. Vamos andar juntas. Vamos lá. Luciana, a gente já conversou um bocado. Agradeço demais você estar aqui. E eu queria perguntar se você quer deixar alguma mensagem a mais, se quer dizer alguma coisa a mais para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Eu vou finalizar como eu comecei. Eu comecei dizendo que um dos meus papéis como defensora é educar em direitos. E o principal papel da família é educar, né? Sim. Educar as crianças, educar os adolescentes, educar que tem idosos que convivem, melhorar esse convívio familiar com os idosos, porque esse adolescente, essa pessoa jovem adulta vai ficar idoso. Vai envelhecer. Vai envelhecer. E tomara que envelheça. Sim, é o que a gente quer. E vai precisar desses cuidados. Então, vamos olhar para essa educação, né? A gente tem a obrigação de educar para que nós e os futuros idosos sejam melhor tratados, que as dificuldades sejam mais fáceis de serem minimizadas, né? Educação. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Foi mais um episódio do Idoso Pode Mais. Espero que, assim como eu, você tenha aprendido muito, tenha lhe orientado em várias questões e várias situações e saber que o idoso frágil também tem uma assistência do Estado e que a gente pode ir atrás desses direitos. Muito obrigada pela sua companhia. Esse é o Idoso Pode Mais. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações e até breve.